Olha para o seu irmão e fala, oh glória. Não é maravilhoso ter jovens assim? No meu tempo a gente chamava de juventude da igreja. 20 anos depois se chamava mocidade. Hoje são os jovens. Que bênção, gente. Oh glórias. Olha para o seu irmão e diga, que bom que você tem eu ao teu lado. Oh glórias. Diga para ele, sem mim você não seria tão abençoado. Aleluia. Deus, amém. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Aleluia. Oh, glórias. Se você achou, você pode bradar, um Deus é bom. Aleluia. Como eu dizia meu irmão, Deus é bom. Deus é bom. Ali, Elias entrou numa caverna e passou a noite ali. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Eu gostaria de orar por essa palavra. Para Deus entrar na sua vida com versão turbo. Para você começar a andar na presença de Deus e para que realmente o céu te abençoe e o inferno trema onde você entrar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se você quiser, ora comigo em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, pela tua palavra, te louvamos pelo dom da vida. Chegamos ao trono da tua graça, te glorificando, Pai. Porque tu és um Deus, vem Espírito Santo, vem ministrando, Pai, a começar em mim, perdoa, Pai. Toda arrogância, todo orgulho, toda vez que esquecemos que é só tua graça, Pai. Só tua misericórdia que nos mantém vivos, Pai. Faz-nos andar nos teus preceitos, ensina-nos os teus caminhos. Faz-nos reluzir na tua palavra, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos de ti. E Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, toda afronta do inferno contra a vida dos teus filhos, Pai. Todo demônio querendo roubar a palavra, Pai. Senhor Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós proclamamos que aquele que o Senhor libertou verdadeiramente é livre para ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, diga para mim assim, essa é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus na minha vida se cumprirão. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E tudo isso no maravilhoso nome de... Você pode dar uma salva para aquele que é o único, digno na igreja de Cristo. Aleluia. Para receber um louvor. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala, eu posso fazer agora que o pastor não pode. Eu vou sentar. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Quando lemos a palavra de Deus, tem um versículo na palavra de Deus que eu gosto muito. Eu prefiro a tradução alemã. Em português ele fala em Jeremias 31:3. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal, eu atraí você para mim. Em alemão ele diz assim, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Quando Deus está conosco, eu gostaria hoje de falar com umas situações, a gente que ainda está no planeta Terra, nós que ainda não fomos transladados, nós que ainda não fomos buscados, não fomos ainda arrebatados pelo Senhor, nós que estamos aqui na Terra, volta e meia ainda temos problemas. Se tem problemas, olha para o teu irmão e diga, nem fale. Eu vejo na palavra de Deus, muitos servos de Deus que estão com problemas e estão na cova, no buraco, no poço, no fundo. Que de alguma maneira o inimigo conseguiu eles conduzi-los dentro da cova. Cova é lugar de depressão, cova não é o lugar onde Deus quer você. Cova é o lugar que em geral é um lugar de fuga, é um lugar de opressão, é um lugar de depressão, é um lugar que quando não é de Deus, é um lugar que nos leva a começarmos a questionar o amor de Deus, a obra de Deus. Mas antes de pregar, eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo na cova, o amor de Deus sempre está com você. Muitas vezes pensamos, Deus está com você. Mas se você não sabe que Deus está com você, se tem a figura de um pai rígido ao teu lado, você acha melhor sozinho
do que assim. Por isso, mesmo na cova, Deus com seu amor está sempre com você. Mesmo na cova, Deus com seu amor está sempre com você. Temos aqui no primeiro texto a história de um homem de Deus, mas muito de Deus, um homem tanto de Deus, que um dia Deus estava conversando com ele e falou, esse cabra não posso deixar na terra. E no final do caminho ele falou, olha, nós estamos mais perto da minha casa do que da tua, vamos lá na minha casa. E ele pegou Elias e Elias foi para o céu. Quer dizer, é homem de Deus ungido, é homem de Deus usado por Deus, é homem de Deus corajoso. A Bíblia fala que havia tanto endemoniado naquela terra, que até na casa do rei havia 850 profetas de Baal e de Axera. Então eram pessoas que eram pagos pelo dízimo do povo de Deus, mas que eram servos do inimigo. E Elias sozinho enfrentou esses cabras. Ele chegou um dia, ele ficou afrontado, ele falou, chega. Sabe quando o crente fala chega, o inimigo vai atacando, vai atacando, vai atacando. O inimigo pelejou, né? E vai atacando. Até que um dia você levanta e fala, chega! Aí você na autoridade do Espírito Santo, e ele foi, convocou todo mundo, falou, vamos lá no monte, vamos ver quem é o Deus. E ele orou e Deus mandou um fogo, ele chamou todos os servos, Deus falou, vamos agora expulsar todos os servos do capeta, e fez uma limpa geral. A rainha que era usada pelo inimigo, ela falou, eu vou acabar com a tua raça. Irmão do céu. O que 850 endemoniados não conseguiram fazer, uma baixinha. Irmão do céu. E ele picou a mula. Como diz meu tradutor, ele picarreteou o burro. Ele caiu fora. E ele correu. E aí ele pegou e se enfurnou. Ele falou, quer saber de uma coisa? Você sabe, eu creio sinceramente que Elias tinha sangue brasileiro. Quer ver? Olha aqui. Versículo 3. Elias teve medo, fugiu, salvar sua vida em Berseba de Judá, deixou seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo e orou pedindo, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Isso te lembra alguma coisa? Irmãos, olha, uma coisa que nós somos bons, e olha, pode falar o que quiser, nenhum povo é tão bom como o brasileiro em chorar. Nós somos tão bons em chorar, que o brasileiro até criou um ritmo de música chamado chorinho. A gente chora tanto, irmão. A gente chora para não levantar, a gente chora para não dormir, a gente chora para não trabalhar, a gente chora para não ir para a aula, a gente chora para não ir para o médico, a gente chora para não ir ao dentista, a gente chora para não precisar ir para a igreja, a gente chora, irmão. E quando você quer alguma coisa, aí você chora, você olha se a mãe está olhando. Irmão, nunca vi um povo chorar como a gente. E tem uns que são especialistas, né? A minha mãe já tem até apelido de chorão em mim. Tem gente que chora, irmão, que você olha para ele e chora, se não olha ele chora, você cumprimenta ele chora, se não cumprimenta ele chora. E o abençoado servo de Deus ungido, que acabou de ver o maior milagre de Deus, de repente e nós vemos sempre Elias conversando com Deus, Elias conversando com Deus, Elias conversando com Deus. A rainha fala com Elias, ele não falou com Deus, ele fugiu. E a Bíblia fala que ele foi parar numa caverna. Quais são os motivos que levam você à cova, ao buraco? Quando você está na cova, você está fora da ativa. Você está na reserva. Você está fora da peleja. Você não é mais perigoso contra o inferno. A Bíblia relata que, em primeiro lugar, motivo da fuga. Em primeiro lugar, é medo do inimigo. Medo do inimigo. A Bíblia fala que esse cabra ficou com medo. E Deus, ele chega para ele, no versículo 5, depois deitou debaixo da árvore, dormiu, de repente o anjo do Senhor disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor, ali junto da sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu e bebeu, e deitou de novo. A Bíblia relata de que Elias, ele foi muito cuidado por Deus. Deus cuidava do riacho para ele. Deus enviava aves para ele comer. Deus, ele sempre cuidou dele quando ele precisava. Mas agora que ele está na cova, Deus vem pessoalmente para ele. O anjo vem pessoalmente. Irmão,
no momento de maior angústia, no momento da maior cova, no momento do maior túmulo, Deus presente, pessoalmente, aparece na sua vida. E a Bíblia, eu acho interessante, versículo 7, e o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma de novo. Aí no versículo 9, entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele de novo, o que você está fazendo aqui? E aí Elias respondeu, quem pode fazer um chorinho para mim? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. É interessante quando a gente está mal, a autoestima da gente vai para o buraco, né? Junto com a cova que a gente vai, a autoestima vai para o buraco. De repente, tudo é mal, nada presta, todos estão contra mim, ninguém está ao meu lado, eu nunca deixei de te servir, eu sempre fiz tudo, é nada, é todos, é ninguém. E eu acho interessante, aí ele volta para a caverna. Interessante quando você está com depressão. É muito fácil entrar na caverna, mas sair da caverna, irmão, você não consegue sair sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E Deus sabia que ele precisava de ajuda. Não tinha ninguém. Então Deus veio pessoalmente. Eu creio, irmão, que Deus é um Deus que hoje é o mesmo de antigamente. E Ele é o Deus que, se você está numa situação, Ele não te larga, Ele não te deixa, Ele está contigo, Ele cuida de ti, Ele zela de ti, Ele zela que você tenha alimento. Ele não te deixa sozinho, irmão. Deus não te deixa sozinho. E a Bíblia relata que ele fala tudo que queria falar, volta para a caverna e deita de novo. E aí no versículo 13, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui ainda? E ele respondeu, tenho mesma história, mesmíssima história, mesma história. Você conhece isso? Quando você fala com alguém e ele te repete a mesma palavra, repete. Quando alguém repete é porque ele não se sentiu ouvido. Eu acho interessante, Deus, ele chega para ele, eles olham no versículo 18, você não está sozinho, ainda tem 7.000, meu irmão. Tem muita gente boa, irmão, tem muito crente por aí, irmão, você não está sozinho. Você não é o único santo da parada, não. Você não é a última cereja do bolo. Tem muita gente crente, tem muita gente boa, tem muita gente ungida, tem muita gente buscando ao Senhor, Elias. Elias, você não está sozinho, Elias. Tem igreja com você, tem irmãos com você. Deus está cuidando, tem gente orando por você, Elias, você não está sozinho. Irmão, quando a gente está na cova, a gente pensa que sobrou ninguém. Eu sei que no fundo, ninguém vai me ajudar. No fundo é só eu e Deus, porque ninguém vai me ajudar. É uma mentira. Deus está ao seu lado. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Deus envia seus anjos, Deus envia a sua igreja, Deus envia irmãos, Deus envia pessoas, Deus envia. E a Bíblia relata aqui de que aqui Elias, ele com medo do inimigo. Tem uma outra pessoa que ficou com medo do inimigo, foi Davi. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos Davi. Eu acho incrível quando nós olhamos a história de Davi, a unção que Davi tinha, e quantos momentos que Davi, ele no Salmo 57, no Salmo 57, no prelúdio do Salmo, seria no versículo -1. Hino de Davi ao regente, coro com a melodia, não destruas, escrito por Davi, quando fugiu de Saul na caverna. Um dia Davi fugiu de Saul. Mas Davi fugiu de Saul, o que ele fez? Hino ao regente, escrito quando? Quando que ele escreveu? Quando ele fugiu. Davi tinha uma característica. Ele ia para a caverna, mas levava a Deus junto. Aleluia. Ele tinha os desafios, mas ele louvava a Deus. No lugar que ele entrava, não interessa se era uma caverna, ele transformava num altar de adoração. Ele levava a Deus, ele proclamava salmos. E a Bíblia diz que ele foge de Saul. E ele entra nessa caverna e ele começa a proclamar. E o que acontece de repente? Saul entra na caverna.
Irmão, quando você está na caverna e você está adorando, louvando a Deus, o inimigo vai vir com uma cilada. E ele vem com uma cilada simulando que é a vontade de Deus. Aí os amigos de Davi vêm a Saul, e Saul não tinha visto, porque os seus olhos ainda não tinham escurecidos, e ele entrou na caverna, e aí os amigos de Davi falaram no versículo 4 de 1 Samuel 24, e os homens disseram a Davi: esse é o dia ao qual o Senhor se referiu quando disse: entregarei a você seus inimigos, para que faça com ele o que melhor desejar. Você conhece profecias assim? Isso me lembra uma terra de onde eu venho. Você já levou profetada, irmão? Você chega assim, olha, dá o teu número do WhatsApp, e ele fala tudo o que você quer. E eles chegaram, só que Davi havia louvado ao Senhor, Davi escutou a voz do Senhor, Davi sabia, essa palavra não vem de cima, essa palavra vem de baixo. Quando você está servindo a Deus e está na cova, você está no momento de depressão, toma cuidado com as armadilhas do inferno. E a Bíblia, eu acho maravilhoso quando eu vejo Davi. A Bíblia diz que, no versículo 6 de 1 Samuel 24, e disse aos que seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, e estender a minha mão, ele é ungido. Com essas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saul. E saiu da caverna e prosseguiu o caminho. Davi estava na cova, Davi estava numa caverna. Davi, por causa do inimigo, ele foi levado para a caverna, mas Davi levou o Senhor. E o que aconteceu? De repente o inimigo entrou na caverna e Deus colocou o inimigo aos pés de Davi. Um teste. Você quer a mim ou quer se livrar do seu problema? Muitas vezes nós queremos nos livrar do problema, nós não percebemos. Motivo: fuga do inimigo. Davi, ele volta a meio, ele tinha um acesso desses. Em 1 Samuel 22, a Bíblia fala: Davi saiu de Gate e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos parentes ficaram sabendo que Davi estava em Adulão, foram até lá e ficaram com ele. Muitos outros também se uniram a Davi. Uns estavam metidos com algum problema, outros deviam muito dinheiro, alguns não estavam satisfeitos com suas vidas. Uns 400 homens quebrantados se uniram a Davi e ele tornou líder deles. A Bíblia diz que Davi novamente fugiu e novamente entrou numa caverna. Mas ele novamente, o que ele faz? Ele louva ao Senhor, ele leva Deus para junto da caverna. Quando você leva Deus para dentro da caverna, a caverna se transforma numa igreja. De repente chegaram os desanimados, os contristos, os enfermos, os que não tinham nenhuma esperança. E ele entrou lá dentro por causa que a fuga, mas ele era servo de Deus e Deus era com ele. E quando Deus é com você, não interessa no vale ou no monte, na caverna ou fora, em liberdade ou escravo, quando Deus é com você, quem pode ser contra você? Aleluia. Eu acho maravilhoso. E esses aqui, que estavam lá na caverna, fracos, desqualificados, desprezados, à margem da sociedade, se tornaram os heróis de Deus. Aleluia. Os heróis de Deus. Esses que muitas vezes se acham tão pequenos, que eu não posso nada, não sou nada. Mas se você vai no lugar onde Deus está, aleluia, e Deus começa a fazer a obra. Medo. Elias fugiu de medo, mas não levou a Deus. Davi fugiu de medo. Tem uma coisa que é muito pior do que fugir por causa é fugir por causa da família. Quando uma família põe você na cova, eu creio que é uma das coisas mais terríveis. Quando uma família te põe no buraco. A Bíblia relata em Gênesis capítulo 37, José, o amado do pai, teve muitos problemas com os irmãos. E a Bíblia relata no versículo 29 de Gênesis 37. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que estava usando, o agarraram e o jogaram na cova, uma cisterna vazia. Não tem coisa mais cruel do que quando você é jogado pela família numa cova. Quando a família te joga no buraco. Quando você é traído por aqueles que você mais confiou. Quando aquele que prometeu até a morte o separa, ia ser fiel. Ele não só negligencia, ele ainda te joga no buraco, ele ainda acaba com você, tira as tuas finanças, tira a tua honra, tira tudo que você tem. E a Bíblia diz, eu acho maravilhoso o nosso José. José tinha uma característica.
ele andava com Deus. E a Bíblia relata que ele foi jogado no poço, para pior ainda, a família vende ele. E a Bíblia diz que eles jogaram ele no poço, venderam ele, e daí, antes de completar a frase, antes de chegar no ponto, na vírgula, a Bíblia diz, mas Deus era com José. Irmão, quando Deus é com você, é melhor sozinho do que acompanhado. Quando Deus é com você, é melhor sem dinheiro que quando Deus é com você, mesmo você como prisioneiro, mesmo você como escravo, Deus vai te levar a situações que você vai ainda fazer a obra que Deus tem chamado você, aleluia. José, ele foi por causa da família. A família causou essa destruição. Eu vejo muitos servos de Deus que não saem das covas porque a família fecha a porta. Porque a família causou um dano emocional, um dano espiritual, um dano psicológico, um dano de autoestima, um dano de complexo de inferioridade, de tamanha dimensão, que eles não só têm dificuldade em crer em Deus, eles nem creem que Deus pode usá-los. E eles ficam nessa caverna, eles ficam nessa cova, eles não conseguem sair, são como o gadareno. Naquela cova, agressivos, muitas vezes pessoas iradas, pessoas que não conseguem se controlar, pessoas com problemas muitos, por causa da família. Mas a Bíblia diz que Deus era com José, e José não tinha ninguém a quem se agarrar, só tinha Deus, irmão, e ele se agarrou a Deus. Ele se agarrou a Deus quando estava bem, se agarrou a Deus quando estava mal, se agarrou a Deus quando estava sozinho, se agarrou a Deus quando estava com muitos, firmou em Deus quando estava no presídio, firmou em Deus quando estava no reinado, se formou em Deus quando era escravo, se formou em Deus quando era Senhor. A característica de José, Deus era com José e o fez progredir espiritualmente, financeiramente e principalmente na estatura do Senhor. Quando nós começamos a andar com Deus, Deus ele nos tira da caverna. Muitas vezes os inimigos, quando a caverna que nós estamos, não é nós entramos na caverna, mas quando somos julgados na caverna pelo inimigo. A Bíblia relata de um homem que foi julgado na caverna, e quando nós começamos a perceber tudo aquilo que Deus, em Jeremias, a Bíblia nos relata de que ele lá no poço, em Lamentações capítulo 3, ele fala de que ele lá no poço, ele grita, Senhor, aqui estou, me tira deste poço. Eles haviam jogado Jeremias no poço. Aqueles que eram para ser o seu povo, aqueles que eram o inimigo, eles põem ele dentro do poço. Muitas vezes você é jogado no poço, você não entrou, você foi jogado. O inimigo, ele quer acabar com você. Um outro caso que nós vemos é o caso de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 17. Uma pedra foi colocada na entrada da cova e o rei marcou a pedra com seu anel e com o selo do reino para que a decisão sobre Daniel não se modificasse e ele não pudesse sair da cova. O inimigo joga você na cova e faz questão de não permitir que você saia da cova. Irmão. Irmão. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, quando nós começamos a permitir Deus operar nas nossas vidas. A Bíblia fala que eles fizeram um atentado. Tem uma palavra brasileira que não existe em Portugal, chama-se tramóia. Nenhum dicionário conhece, mas ela existe, amém? Tramóia, quando alguém trama algo contra você. E assim eles tramaram contra Daniel. E eles inventaram uma acusação contra ele, de uma dimensão que ele não teria como escapar. Eles acusaram ele porque ele orava a Deus. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Irmão, não tente combater alguém que dobra o seu joelho, irmão. Não tente armar uma cilada com um servo que chega e ora ao Senhor. Não tente acabar com alguém que tem o seu joelho dobrado, buscando a presença de Deus. Eles quiseram acabar com Daniel, mas Daniel tinha todo dia reunião marcada com Deus. E de repente jogaram ele na cova. E o caso era que, onde Daniel estava, Deus estava. Aleluia. Aí eles jogaram ele na cova dos leões. E eu fico imaginando os leões pensando, aí desce um filé maravilhoso. E quando desce o filé, de repente os leões talvez notaram, uau, tem outro leão.
o leão da tribo de Judá no meio dos leões. E ele dizendo, vocês não me toquem no meu ungido. E esse leão e os outros ficaram tudo como gatinhos. Eu fico imaginando o leão da tribo de Judá falou, meus caros, não se preocupem, vai passar uma noite, vai descer muito filé, não se preocupem. E aí chega de manhã o rei todo agoniado, fala, Daniel, você está vivo? Ele fala, estou vivo. Eu te falei, rei, que o meu Deus... Aí o rei ficou irado. O rei se sentiu enganado. Aí ele falou, chama todos aqueles muchachos que acusaram. Ele jogou todos eles dentro. Jogaram Daniel na cova. Mas esqueceram que... Eles jogaram Daniel para os leões, mas esqueceram do leão de Judá. Irmão, Deus luta por você. Deus luta para a tua causa. Se você dobra o teu joelho, teu filho vai se converter. Teu marido vai voltar. Teu pai vai se converter. Tua mãe vai se reconciliar. E Deus vai mudar a sua história. Porque Deus tem uma aliança com você, irmão. Oh, glórias. A Bíblia fala de que Daniel tinha vários amigos. E Daniel contagiou esses amigos. E tinha uns amigos que eles também queriam fazer uma armadilha. E aí fizeram uma armadilha e jogaram ele na cova de fogo. E colocaram naquela fornalha. E aleluia. E naquela fornalha, quando estavam lá os filhos de Israel. Aleluia. Aí entrou ali a raiz da tribo de Davi. Oh, aleluia. Entrou o quarto homem da fornalha. E ele falou, não se preocupem, gente. Vocês não se vão queimar, vocês são crente de fogo, meu irmão. Vocês estão tão quente, vocês são mais quente do que a fornalha, não se preocupem. Não é vocês que vão ser queimados pelo fogo, o fogo vai ser queimado pela unção de vocês, irmão. E eles saem da cova e o rei fala, começa a furungar, começa a fungar, não tem nem nada queimado. A única coisa queimada foram as cordas que amarraram os amigos de Daniel. Porque quando Deus entra na tua vida, tudo que o inimigo faz contra você, vai trazer vantagem para você, vai libertar você. Porque quando Deus é com você, não tem cova, não tem buraco, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Porque Deus é contigo na cova, Deus é contigo na depressão, Deus é contigo quando o inimigo ataca. Deus nunca te deixa, não só Ele não te deixa, o amor de Deus não te abandona mesmo na cova. Você pode dar um glória a Deus, ao Senhor por isso? Aleluia. A Bíblia relata um outro homem. A Bíblia relata em Atos capítulo 12, tinha um cabra chamado Pedro. E a Bíblia diz que o inimigo jogou ele dentro da prisão. Em Atos 12 nós lemos de que eles mataram Tiago à espada e ele gostou, porque o povo gostou. E ele inventou de colocar Pedro na prisão. Colocou Pedro na cova. Mas os irmãos haviam aprendido. Eles pegaram... E aprenderam que quando foi preso Tiago, provavelmente não se fez nada. Quando foram prender Pedro, eles falaram, não. Gente, vamos reunir. E eles foram à igreja, e eles dobraram seus joelhos, e eles começaram a orar. E o povo continuamente clamava a Deus por Pedro. Oh, glórias. Irmão, quando você está na cova, mas a igreja ora por você. Quando você está no buraco, mas tem irmãos orando por você. Quando você está em dificuldade, mas tem uma igreja que está atrás de você. Quando você está desanimado, mas tem alguém que ora por você. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e o guarda. Irmão, você não vai padecer. Você não vai ficar enfermo. Você não vai ir à bancarrota. Você não vai ficar sozinho. Porque Deus é com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Oh, aleluia. Deus, Ele tem um propósito. Deus está com você. Deus tem um propósito de você andar na presença de Deus. Tem caverna e cova que é causado pela morte. Eu vejo muitas famílias que são marcadas por luto, principalmente na situação pós-Covid. Eu vejo muitos irmãos, muitas famílias que perderam um ente querido, mas eles são vivos mortos. O luto pegou eles, a tristeza pegou eles. A tristeza não era um sentimento, esse luto se tornou um espírito. Eles estão dentro da cova, são vivos mortos, são zumbis. Houve tanta afronta, houve tanta tristeza, houve tanto maltrato, houve tanto terrível, houve tantos acidentes, foi tanta violência, foi tanto perigo que a alma de alguma maneira renunciou. E a Bíblia relata de que Jesus chega e Lázaro já havia morrido, já há 4 dias.
E Jesus chega, ele olha para o túmulo e a Bíblia diz que ele chora. Ele chora provavelmente porque ele lembrou de toda a morte causada na história da humanidade. E ele fala assim, removam a pedra. Eu fico imaginando quando ele viu a pedra sendo removida, ele já estava, um dia a pedra vai ser removida do meu túmulo também, aleluia. E ele falou, Lázaro, sai para fora. Oh, aleluia. E o pessoal ficou e Lázaro saiu para fora. E ele falou para eles, tirem as amarras. Irmão, tem muita gente amarrada que não consegue sair sozinho, precisa de ajuda. Precisa de ajuda de um irmão, precisa de ajuda de pessoas que estão ao seu lado. Quando você está com Deus, nem o túmulo consegue conter você, porque Deus é contigo. Deus tem um plano na sua vida, Deus opera na sua vida. Deus, Ele tem um plano. E não vai morrer antes da hora. Irmão, quando Deus tem um plano, Deus vai fazer, mesmo que você está no túmulo. Aleluia. Eu lembro da irmã aqui, irmã da Kátia, a doutora Elaine. Ela um dia ficou muito doente, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás. E de repente os médicos ligaram, ela teve um sangramento no cérebro, foi levada para o hospital, o médico ligou e disse que ela estava morta. E eu fui lá no hospital, perguntei para o médico se eu podia orar, era uma médica, se podia orar, ela falou, pode fazer o que quiser, ela está morta. Eu na época ainda não entendia muito era um cristão pouco tradicional, comecei a orar pedindo para Deus consolar a família. De repente a dita cuja dá uma sacudida. Irmão, não sei se você é brasileiro, mas um brasileiro, quando está perto de um defunto, e o defunto começa a se mexer. Irmão, o médico foi para um lado, eu fui para o outro, e a enfermeira tentou colocar os tubos de volta, tudo aquilo que está forte. A menina acordou. Ela acordou, voltou à vida, aleluia. Deus fez uma obra, o pastor fugiu, o médico fugiu, só a enfermeira ficou lá. Ela acordou. Ainda teve que fazer uma fisioterapia, mas estava bem. A médica falou, não sei. Eu falei, médico, como é que você explica isso? Diz ele, acontecem, às vezes são umas coincidências naturais assim que... Eu falei, você já viu uma coincidência natural dessa acontecer na tua vida? Não, ela falou, você já escutou de alguém? Não. Eu falei, essa coincidência chama-se Jesus. Ela ainda viveu 25 anos. Aí, há pouco tempo, ela estava enferma, ela já estava bem velhinha. Eu fui visitá-la a última vez. Quando visitei ela, orei por ela, ela olhou para mim assim com um sorriso e falou, pastor, você pode dar mais uma oradinha daquela que você deu há 25 anos atrás? Sabe, irmão, quando Deus tem um plano na sua vida, nem a morte tem direito de ceifar você. Deus é contigo. E Deus mostra na vida aqui do amigo dele. Quando você é amigo de Deus, Deus ele tem uma obra. Deus ele quer mudar a tua história. Deus ele tem uma obra na sua vida. Tem um outro tipo de cova que é causado quando você foge do seu chamado. A fuga do chamado. Eu vejo muita gente nessa cova. A Bíblia nos relata, quando nós olhamos em Gênesis 19, havia um homem muito ungido. Ele era sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz que ele era um homem justo. E quando Abraão sai, Abraão, o pai da fé, ele vai junto com Abraão. E Abraão olhava para Deus. Abraão olhava para o abençoador. Ló olhava para a bênção. Deus era o que abençoava, e Abraão olhava para Deus, que abençoava ele com coisas ricas, com terras. Ló olhava para as terras. E um dia ele se separou de Abraão. E a Bíblia relata de que Ló, ele sempre foi uma pessoa que se desviava do seu chamado. E a Bíblia diz que ele decidiu morar perto dos pecadores, perto de Sodoma. E um dia vieram reis e atacaram Sodoma. Sequestraram Ló. E Abraão vai com toda a sua família. E você sabe, né? Tem às vezes uns irmãos problemáticos na família que você sempre tem que ajudar. Conhece? Sempre tem que ajudar, né? A gente aqui na Alemanha, o brasileiro na Alemanha, ele paga dízimo 2 vezes, né? Porque ele paga dízimo para a igreja, mas paga para a família no Brasil, que precisa ajudar sempre, né? Não sei se é com você assim também, mas tem gente que é assim, né? Você sempre tem que ajudar uns cabras no Brasil, porque eles não conseguem. E aqui a Bíblia diz de que Abraão ajuda Ló, ele liberta Ló, fala, Ló, você está livre. Para onde é que Ló volta? Para Sodoma. Volta de novo. Foi liberto. Ele volta.
Ele volta. Irmão, quando nós não temos percepção espiritual, nós não notamos como o inimigo nos afeta, como estamos nos aproximando do pecado, como sempre voltamos para a pornografia, sempre voltamos para o inferno, sempre voltamos para a prostituição, sempre voltamos para esses hábitos, sempre voltamos para esses lugares, para esses ambientes, para esses povos que nós achamos, não tem nada demais, são gente boa também foram criados por Deus. E aí a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e fala, vou ter que destruir essa cidade. Abraão fala, ele pensa, mas meu sobrinho está aí. Ele fala, Deus, mas se tiver alguns crentes, ele fala, eu não vou destruir, se tiver alguns justos. E ele negocia com Deus até baixar até 10. E quando Deus vai destruir Sodoma, a Bíblia fala, quando Deus foi destruir Sodoma, ele lembrou de Abraão e libertou Ló. E quando Ló foi liberto, e Deus fala para ele hoje, fala, corre. Aí ele fala, não, mas correr lá longe eu não quero. Eu quero ficar numa cidade aqui do lado chamada Zoar. E aí ele ficou zoando ali. Ficou o tempo todo ali. E aí quando nós abrimos a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 19, versículo 30. Ló partiu de Zoar e foi viver nas montanhas com suas 2 filhas, porque tinha medo de viver em Zoar. Ele e suas 2 filhas foram viver numa caverna. Ele foi para uma caverna. Você sabe que eu vejo muita gente nessa caverna. O mundo é muito pecaminoso. Sodoma era pecaminoso, Zoar é pecaminoso, é muito pecaminoso. Eu vou me retirar com a minha família, vou ficar só com a minha filha, porque na igreja tem muito fofoqueiro. Na igreja tem muita gente mal intencionada. Na igreja tem muito irmão que é chato. Na igreja tem aquela irmã que sempre pega no pé. Na igreja você tem que ajudar, na igreja você tem que fazer isso. Na igreja você quer saber de uma coisa? Eu vou me retirar. Eu lembro de um irmão, casou com uma moça da nossa igreja, uns anos atrás. E ele chegou e falou, pastor, olha, eu casei com uma moça da sua igreja, mas quero dizer que igreja não é meu negócio, eu vou me retirar, vai ser só Deus e nós vamos fazer culto em casa, não se preocupe. O tempo passou, como ele não buscou mais a Deus, a esposa dele também se transformou. E um dia acabou traindo ele, foi uma coisa gigantesca, a família dele arrebentada. Ele chegou um dia depois, pastor, o que aconteceu? Eu falei, você entrou na caverna, você se distanciou dos irmãos, você saiu da igreja, tem muito servo de Deus, se afastou do chamado. Eu vejo principalmente depois da pandemia, principalmente no Brasil, muita gente não voltou mais, não vão mais para as orações, não vão mais para o culto, não vai mais com os grupos familiares, não buscam mais a palavra, não tem mais comunhão. De alguma maneira eles sentaram no sofá e o sofá agarrou eles e não solta mais. E a Bíblia fala de que quando Ló, ele entra e ele se decide a entrar na caverna. Irmão, quando você se distancia da igreja, o inimigo toma você. Quando você se distancia dos irmãos, você entra na cilada do inferno. Quando você não está mais na presença de Deus, pedindo orientação para Deus, o inimigo começa a direcionar a sua vida. E acontece algo que é praticamente único. Em geral, em toda a história da humanidade, você vê homens abusando de meninas. Aqui você tem uma história de meninas que abusaram do homem. E por quê? Porque esse homem tinha uma ferramenta do inferno dentro de casa, chamada bebida alcoólica. Subestimou. Não percebeu. O professor de hebraico que eu tinha, ele falou, olha, vocês têm bebida alcoólica em casa, é a mesma coisa que você ter um palácio maravilhoso, mas tem uma cobra dentro de casa. Pode ser que ela não morde você, pode ser que ela não morda a sua esposa, mas vai morder um dos seus filhos, ou seu irmão, ou seu visitante, mas alguém vai ser mordido. Eu lembro de um irmão, ele era muito contra campanhas contra aborto. E um dia um pastor chegou para ele e falou, sabe que você faz festas, ele era representante de vinhos. Ele falou, você luta tanto para que as pessoas não morram, para as pessoas no ventre ficarem vivas. Você sabe quanto mais o álcool mata do que o aborto? Nós muitas vezes somos tão inocentes em algumas coisas, não percebemos a cilada do inferno. Ló pensou que ele vai se esconder numa caverna, e dentro da caverna o inimigo não tem chance. Irmão, o problema não é o inimigo que está fora, o problema é o inimigo que está dentro. O problema não é aquilo que Satanás faz fora, é dentro. E quando você tenta servir a Deus, a maior afronta vai ser dentro de casa. Hoje uns irmãos maravilhosos fizeram um louvor de manhã, e o pai chegou para mim e falou, pastor do céu,
Nós começamos a fazer louvor em casa, você não faz ideia de como o inimigo se levantou. Eu lembro quando minha mãe dizia, ela falou, mais tardar, quando você começa a fazer louvor, você deveria perceber como o inimigo detesta louvor. E você deveria começar a louvar mais em casa. Irmão, quando nós somos de Deus, a nossa casa respira oração, o nosso lar, ele tem louvor, existe adoração, existe momento secreto, existe a palavra de Deus, nós buscamos a Deus junto com os irmãos. Ló havia esquecido, ele havia esquecido de que ele precisava da comunhão com Deus, porque quando você não tem a comunhão com Deus, você não tem condição. O único modo que Ló pode levantar, quando ele se torna pão de Ló, e pão com Jesus, você precisa ficar com Jesus, irmão. Você precisa da presença de Deus na sua vida. E a Bíblia diz de que Ló, ele entra nessa caverna, e ele gera filhos que foram os maiores inimigos de Israel. Ele não queria acompanhar o seu tio, e o seu orgulho, a sua arrogância, os seus desejos grandes, o seu pensamento, eu estou perdendo o meu tempo, aqui eu estou perdendo o meu tempo. Ele foi querer um caminho próprio, mas Deus não era com ele. Irmão, se Deus não é com você, o lugar não fica vazio. O inimigo não deixa um lugar vazio. Se Deus não está lá, o inimigo toma esse lugar. Ló terminou tragicamente a sua vida, porque ele não permitiu que Deus operasse na sua vida. A fuga do chamado. Mas tem uma coisa que ainda é pior que a fuga do chamado. Tem uma caverna, Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos, porque a prostituta é uma cova profunda, é promíscua e perigosa como um poço e um buraco estreito. A prostituição é uma cova profunda. Eu nunca imaginei ver servos e servas de Deus, pastores renomados, servos líderes de denominação, gigantes do Senhor, pessoas que saquearam o inferno com milhares de pessoas, caírem na prostituição. Irmão, essa cova da prostituição é uma cova da qual você não consegue sair sozinho. Há muitos anos atrás, de manhã, aqui na oração chegou um servo de Deus, um pastor muito famoso. Ele hoje é pastor de uma das maiores igrejas aqui de Munique. E ele chegou para mim chorando, ele confessou pecados que eu falei, não é possível que um servo de Deus tenha tantos pecados. Eu falei, irmão, eu creio, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu falei, irmão, faço uma aliança com você. Você vai ficar na oração da manhã até você ser livre, até você sair dessa cova. E ele veio todo dia, veio 10 dias, 20, 30, 40, 100, 120, meio ano. Meio ano. Um dia ele entrou por aquela porta, era ainda lá na outra igreja, e com brilho nos olhos, ele falou para mim, pastor, eu estou livre, pastor, eu estou livre, pastor, eu estou livre. Eu queria falar com ele, mas não tinha como. Ele pulava, dançava, glorificava a Deus. Hoje ele é pastor da igreja, tem um trabalho de recuperação de várias deficiências sexuais, e principalmente por modos sexuais que são contra a vontade de Deus. Deus fez uma obra tremenda. Ele buscou ajuda. Irmão, você precisa buscar de ajuda. Você tem uma igreja. Deus deu uma ferramenta maravilhosa que é a oração. Tem irmãos que você pode falar, você pode orar. Não fique isolado com seu pecado. Quer seja um pecado sexual, quer seja pornografia, quer seja perversão, quer seja violência em casa, ou coisas terríveis que você tenha feito. Deus pode mudar a sua história. Não tem nenhum pecado tão profundo que Deus não pode tirar você da cova. Irmão, Deus pode tirar. Salomão diz, olha, tem uma cova, essa cova dessa sensualidade, você não faz ideia quanta destruição faz. O inimigo diz, olha, não tem problema, e depois que você faz, ele falou, olha, não tem perdão. Mas a Bíblia mostra de que Deus, ele perdoa. Mas eu gostaria de advertir você, não brinque com a carne, não brinque com o pecado, não brinque com a sensualidade, não brinque. Você, principalmente que está namorando, você que está começando, cuidado onde é que a tua mão está viajando, cuidado onde é que teus olhos viajam, cuidado quando se viaja na maionese nos teus pensamentos. Fala, sou do Senhor Jesus, não permita que tua imaginação.
E às vezes a gente não percebe, muitas vezes as mulheres não percebem como elas afrontam a carne dos homens, às vezes com vestimentas, principalmente vestimentas que são precárias. Deus, Ele tem uma obra na igreja de Deus, e Ele te dá libertação. Eu nunca vi Deus não libertar um servo que buscasse diligentemente a presença de Deus. Independente de onde você está, não permita ser escravo, estar numa cadeia, numa cova onde o inimigo te colocou. Quem o Filho vos libertou é verdadeiramente Deus pode, Deus vai mudar a sua vida, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Deus pode libertar, Ele quer libertar, Ele quer fazer a obra. Agora, existem algumas covas que você precisa entrar. Tem cova que você precisa entrar. A Bíblia fala, 1 Crônicas, versículo 11, um cabra chamado Benaia. E a Bíblia diz que esse cabra, numa ocasião, num dia de neve, tinha uma cova que sempre tinha um leão. E esse leão, no inverno, você não consegue catar. E a Bíblia diz que um dia, esse cabra, na força de Deus, ele entra nessa cova, ele pega esse leão pela barba e ele acaba com esse menino. Ele fala, Deus é comigo. Irmão, tem dia que você vai lá, olha, tem tanta maldade saindo dessa cova, eu vou entrar nessa cova. Eu lembro do irmão, pastor Manente, do Embu das Artes. Ele chegou lá, ele se converteu, a conversão é maravilhosa. Um dia Deus deu para ele o chamado de libertar. Havia lá uns inferninhos do lado ali. E é incrível, ele entrava lá com os irmãos, orava. E Deus fez obra tremenda, Ele fechou tantos pontos do inferno lá, incrível, incrível. E mesmo no pocinho lá no centro, Ele pegava e batizava as pessoas. Ele falou, Deus me chamou, e Ele mostrava. Ele foi num lugar que tinha muitos guardas dentro, mas eles foram de paletó, eles pensaram que eles eram da fiscalização da saúde, deixaram eles entrar. Ele foi lá orando, Deus foi libertando. Ele falou, eu entro nessa cova porque Deus me dá autoridade para trazer libertação. Mas nunca entre sozinho, irmão. Nunca entre sozinho. E a Bíblia diz que esse homem, com neve é a situação é uma dos maiores desafios do brasileiro na Alemanha, é o frio. Eu gostava muito de neve na televisão. Muito. Aí quando eu cheguei aqui, havia um fator chamado temperatura. Eu não havia pensado nisso. Um dia eu vi a neve, primeira vez, a gente se jogou na neve. Irmão, 3 segundos depois eu estava tremendo, estava mais frio, estava gelado. Eu falei, nunca mais. É frio. Era frio, mas havia um que era tão quente em Deus, que ele falou, eu vou nesse frio, esse leão não vai me pegar, essa neve não vai me pegar, eu vou acabar com esse instrumento do inferno que está se alastrando dentro da nossa comunidade. Eu vou lá, não é possível que sempre o inimigo manda os enviados, uns leões, para saquear nossa comunidade. Tem vezes que você tem que entrar num buraco, você tem que entrar na caverna para salvar as pessoas que estão neste lugar. E o Benaia, ele vai. Agora, tem um buraco que eu acho que é o buraco mais... um dos buracos mais difíceis que a gente tem. Em Salmos 88, versículo 6. O Senhor me lançou num buraco profundo, num abismo muito profundo, num buraco muito escuro. Irmão, tem momento em que o Senhor põe você numa cova. Tem momentos, o salmista diz, tem momento que o Senhor me pegou e me lançou na cova. Irmão, tem momento. Nós tínhamos um irmão aqui, ele era jogador de futebol, essa igreja foi fundada por um jogador, ele jogava para o mesmo time. Nós tentamos evangelizar ele, inclusive ele foi na loja dos meus filhos, mas ele não estava muito aberto para o evangelho. Eu lembro depois, através de como Deus dirige, acabamos tendo a permissão para visitá-lo. Ele estava há alguns meses, ele já estava na penitenciária aqui em Munique, e nas nossas visitas, acabei visitando ele, mas ele chorou, abraçou. No primeiro dia ele aceitou o Senhor Jesus. Durante um ano, toda semana, nós fomos lá, fazemos estudo bíblico. Deus fez uma obra muito linda na vida dele, porque ele estava nessa cova. Foi o único lugar, quando você está numa cova, quando Deus te põe numa cova, é porque você não está escutando a Deus. Quando Deus tem um projeto na sua vida. Irmão, gostaria de dizer uma coisa para você que talvez assuste você. Mas Deus irá às últimas consequências para não perder você.
Deus irá as últimas consequências para buscar você de volta para o seu chamado. Deus irá as últimas consequências para você voltar para o Senhor. No ano 2021, eu fui batizado no Espírito Santo no ano 2000 e por 20 anos, antes de ser batizado no Espírito Santo, eu tinha muita enfermidade. Eu tinha torcicolo, eu era enfermo, eu tinha... Um vírus podia passar 1 quilômetro, eu já pegava. Interessa o quê? Pegava tudo, até doença de criança eu pegava. Minha esposa até ria de mim. Minha esposa tem um dom muito grande, ela ri muito. E quando eu chegava, ela já ria. Eu falei, não é possível, o que você pegou hoje? Você pega mais do que 3 doenças por dia, mas era muito. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, Deus me curou por 20 anos, eu não peguei nem gripe, nada. E aí chegou a pandemia, e nós tínhamos alguns projetos, e em geral eu tinha meu tempo de leitura, tinha meu tempo com Deus, e na pandemia eu estava muito ocupado. Muito ocupado. E aí chegou, de repente eu tive uns sintomas de corona. Falei, não se preocupe, Senhor, né? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós 4 aqui, glória a Deus, aleluia, na humildade do Senhor, Deus é mais. E o sintoma foi piorando, foi piorando. Eu falei, não, Deus não vai me colocar nesse buraco. Irmão do céu. Chegou a situação que o dito cujo teve que ser levado pela ambulância, porque já estava deitado. Chegamos lá, o médico já detectou. Né? Às vezes crente não chama médico, né? E aí eles me colocaram, aí chegaram assim, falando, olha, a situação está assim, você vai ter que ir para UTI. Fui para UTI, de repente o médico chegou e falou, cidadão, eu sinto muito, mas não tenho o que fazer. Irmão, tem momento que quando Deus te põe na cova, eu quero dizer, você é o momento terrivelmente maravilhoso. Irmão, eu lembro quando eu tive uma experiência assim, eu sempre tinha escutado experiência pré-morte, e naquela noite, foi no dia 17 de junho de 2021, gente, foi uma noite assim maravilhosa. Eu já estava querendo ir para a glória, eu nem lembrei da minha esposa, como é que marido é, né? Egocêntrico, né? Estava tão maravilhoso que eu já estava indo. Aí de repente acordei no dia 18 de manhã, era meu aniversário, e eu já vi a enfermeira gritando, falou, seu Friesen, você não tem mais nenhuma embolia no pulmão, não é possível, o senhor está curado, o que aconteceu, não sei o que aconteceu e tal. Eu assim, quando eu me mexi, estava com umas dores, falei, estou na terra de novo. Irmão, quando Deus põe você numa cova, porque tem um propósito na tua vida, Ele quer buscar a tua presença. Irmão, muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus investe em nós, quanto Deus nos ama. Deus não te larga, nem que você queira que Ele te largue. Deus, Ele tem um propósito na tua vida. A Bíblia relata que um dia colocaram Jesus numa cova. Irmão, eles não contavam com uma, eles colocaram o Criador dentro de uma cova. Colocaram uma pedrinha, selaram a pedrinha para ele não sair. Selaram? Mas ele estava morto? Por que selaram? Acharam que os discípulos... Não. E a Bíblia diz que colocaram ele, mas no terceiro dia... O planeta Terra não suportou. A terra tremeu. Os céus tremeram. Os céus fizeram a obra. E o túmulo se abriu. E ninguém consegue manter na cova aquele que Deus operou. Aquilo que Deus fez. O Filho de Deus, quando Ele está com você, ninguém consegue manter na cova o Filho de Deus. Ele saiu da cova para mostrar, olha, eu estou com vocês todos os dias. E não se preocupem, se colocarem você na cova, eu estou junto. E não se preocupem, eu tenho experiência de sair da cova. Eu tenho experiência em sair do túmulo. Eles quiseram me matar, e quer saber, me mataram. Mas eu estou aqui, ressuscitei, venci e venci por você. Lá na cova eu paguei o preço por você, para você não mais entrar na cova. Não se deixe colocar dentro da cova. Ali na cruz, Jesus venceu. Ali Ele... dominou, ali todos os principados, todos foram vencidos. A partir daquela data, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ninguém mais vai colocar você numa cova sem Deus. Ninguém mais vai afrontar você em questão daquilo que o inimigo quer fazer. Porque Deus é com você, irmão. Oh, glória, quando Deus é com você. Vamos ficar em pé. Quando Deus é com você. Talvez hoje você está se sentindo dentro da cova. Existem momentos, servos de Deus. Eu tenho visto muitos servos de Deus. Eu tenho visto, inclusive, na nossa igreja, antes da pandemia, nossas orações da manhã eram lotadas.
E de repente veio a pandemia e o inimigo conseguiu puxar com uma passividade. De repente, não é tão importante congregar. A oração, a gente ora amanhã. Deus está comigo. Onde eu estou, Deus está. Eu não preciso mais orar. Eu tenho visto muitos servos perderem o fogo. Muitas igrejas perderem o primeiro amor. Muitos pastores perderam a chama do coração que ardia. Tenho visto muitas pessoas que um dia queimaram para o Senhor Jesus. Aquela chama que um dia ardeu, hoje estão indiferentes. Tenho visto muitas pessoas que foram pegas pela indiferença, pela passividade, que hoje não choram mais quando pessoas não se convertem, hoje não buscam mais evangelizar pessoas, hoje são indiferentes à dor alheia, hoje não tem mais tempo de oração, hoje não lê mais a palavra de Deus, ficam o dia todo em um entretenimento virtual, ficam o dia todo permitindo que o inimigo venha com delícias da carne, e não percebem que o inimigo os colocou dentro de uma cova, e eles acham que estão bem. Eu quero desafiar você, sai da cova, irmão. Sai dessa cova. Lugar de crente não é em cova. Lugar de servo de Deus não é dentro de um buraco. Lugar de escolhido de Deus não é retroagir. Lugar de servo de Deus não é recuar. Nós que somos do Senhor, nós avançamos. Eu quero desafiar você a novamente ser perigoso para o inferno, meu irmão. Não permita que o inimigo roube essa unção. Só porque aconteceu um acidente, só porque roubaram teu marido em questão de ter algum acidente, só porque aconteceu alguma coisa que o Senhor permitiu, e nós nos entristecemos e choramos que nem Elias, e nos distanciamos e falamos: Senhor, você quer me matar? Então me mata. Não faz diferença, no fundo eu não sei. E você não levanta mais, você não guerreia mais, você não está mais nas linhas de frente do Evangelho, você não tem mais armadura espiritual, você não levanta mais com aquela gana de dizer: hoje, onde eu chegar, eu vou levar alguém para Cristo. Você não tem mais essa alegria: hoje, quando eu pegar a palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus, Deus vai fazer um milagre. Você não chega mais na empresa esperando: hoje Deus vai converter meu chefe, hoje ele vai aceitar o Senhor. Você não tem mais esse tempo com o Senhor, louvando, adorando, dobrando o seu joelho, chorando junto com Deus. Aquele secreto teu faz muito tempo não te vê mais. Aquele lugar em que você estava orando, não está mais. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa casa, quando voltamos para cá, eu entrei pelo porão, pelo que ela lá, a gente começou a oração da manhã em 2004. Eu lembro das primeiras noites, como foi tremendo, irmão. Eu entrei naquele lugar e me pegou uma emoção. Eu lembro quando começou esse movimento. Eu lembro de quanto eu chorava por Deus, de quanto eu clamava pelas almas, de quanto eu buscava a Deus. Mas algo acontece na caminhada, a gente se acostuma com os milagres, a gente se acostuma com a bênção, a gente se acostuma com o Senhor, e de alguma maneira não é mais precioso, é normal. Ele é o Senhor, Ele nos salva, Ele liberta. Nada pode me afastar do caminho de Deus, e nós nos tornamos indiferentes. Não louvamos mais, não glorificamos mais, já não damos mais prioridade no reino de Deus, temos nossa própria opinião, somos o rei da cocada, achamos que a nossa opinião é importante, opinamos na política, opinamos na família, achamos que sabemos tudo, estudamos, temos diploma, temos universidade, hoje somos alguém. Hoje você é alguém, mas alguém hoje não tem mais prioridade na sua vida. Eu gostaria de incentivar você, que você estivesse permitindo o Espírito Santo voltar à sua vida. Muitas vezes nós não percebemos. O inimigo, ele é ótimo em disfarce. Não, você acha que não tem problema, não é pecado, que é isso? Só estou fazendo uma coisinha. E você não percebe, o inimigo paulatinamente tira você da presença de Deus, tira você da família, tira você da comunhão, tira você da comunicação com seus familiares. Eu quero hoje orar por você. Eu creio no poder da palavra. Eu creio na restauração de família. Eu creio que Deus pode usar a pessoa mais perversa do mundo, se ela se arrepender, voltar aos caminhos de Deus. Deus cuida, Deus transforma. E a Bíblia fala que se nós confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo no coração, nós somos salvos. E talvez hoje seja o dia em que você queira aceitar o Senhor Jesus. E você que já aceitou, talvez ore comigo como parteiro, parteira, para ajudar essa pessoa a não se sentir sozinha na oração. Ore comigo, diga assim: querido Pai que está no céu, obrigado pela minha vida. Eu chego a Ti através do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que sou pecador. Senhor, eu sinto muito. Perdoa meus pecados.
Senhor. Eu te convido, entra na minha vida, Senhor. Faz tudo novo, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para o único que é digno, aleluia, aleluia. E hoje eu quero orar por você, para você sair da cova, para você decidir a sair da cova. Eu lembro, nós tínhamos um pastor alemão em casa, né? Na Alemanha isso só é esquisito, né? Tinha um cachorro em casa, e ele era acorrentado, e um dia nós resolvemos soltar ele, mas muito tempo depois de soltar, ele ainda dava a mesma volta onde ele estava acorrentado. Ele era livre, mas agia como se fosse preso. Muitas vezes nós crentes somos assim, você já está livre há muito tempo, mas você não age como livre ainda. Você não toma posse da liberdade que você tem, quer ser são os vícios, a carne, a afronta do inferno, a perversão, a pornografia. Deus quer libertar você. Eu quero hoje orar por você. Você pode se ajoelhar, você pode se assentar, pode ficar em pé, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos na Tua presença, Pai. Eu quero Te glorificar, porque Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que transforma, Senhor Deus, vida. Tu és Deus que retira, Senhor Deus, as pessoas do cativeiro, tira da cova, Senhor Deus, tira do buraco. Tu és o Deus, Senhor Deus, que veio para dar vida e vida em abundância. Pai, na autoridade da Tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu quero proclamar liberdade aos cativos. Proclamar, Senhor Deus, ano aceitável, Senhor. Proclamar servos cheios da Tua unção. Senhor Jesus, vem Tu enchendo com Teu Santo Espírito. Vem Tu batizando, vem Tu, Senhor Deus, fazendo obra. Ó Senhor, faz-nos voltar aos Teus preceitos, faz-nos voltar à Tua palavra. Pai, Tu conheces o chamado de tantos servos de Deus aqui, que Tu chamaste, que Tu preparaste, que Tu constituíste, Senhor Deus, na Tua igreja, Pai. Mas os dias passaram, Senhor Deus, e muitos sonhos, muitos planos, que acabaram se esquecendo dos preceitos de Deus. Pai, traz de volta os Teus filhos, Senhor. Faz de volta os Teus servos, Senhor. Levanta, Senhor Deus, servo. Levanta intercessores, levanta pastores, levanta pregadores, levanta diáconos, levanta, Senhor Deus, servos, Senhor Deus, dispostos, Senhor Deus, a proclamar o Teu evangelho, Pai. Senhor, Tu conheces cada uma dos Teus filhos, dos Teus servos aqui, muitas vezes em desespero, em solidão, em angústia, em medo, onde o inferno tem afrontado as suas vidas, onde o inferno, Senhor Deus, tem acabado com eles, onde o inferno, Senhor, tem colocado eles em cova, em presídios, em túmulos, em buracos. Pai, em nome de Jesus, assim como Tu, Senhor Deus, chamaste Lázaro, nós chamamos, sai para fora, sai do túmulo, sai da cova, sai do buraco, sai da depressão, sai da pornografia, sai, Senhor Deus, de toda hora do inferno. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que muda a história. Vem Espírito Santo, aleluia. Nós cremos, Pai, que Tu és o Deus que muda uma vida, que Tu és Deus que transforma um coração. Vem, Senhor Jesus, vem Tu fazendo a obra, Pai. Senhor, nós Te glorificamos, Senhor. Como é lindo sabermos que Tu és um Deus vivo, Pai. Tu és um Deus que transforma. Em nome de Jesus, aleluia. Durante o louvor, eu gostaria de pedir que os líderes passassem nas fileiras, estivessem orando pelos irmãos. Creia, Deus quer, Deus pode, Ele está aqui. Também na sua casa, talvez muitas coisas aconteceram, onde você se decepcionou com a igreja, com irmãos. Não permita que o inimigo distancie você do seu chamado. Deus tem um chamado maravilhoso na sua vida. Deus é um Deus que não desiste de nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele está do nosso lado, e com amor eterno, eu te chamei. Ele diz, está conosco todos. Creia, Deus pode, Deus quer, e Deus vai mudar a sua história, em nome de Jesus, amém.